você não tiver inglês, você nem consegue Não o dá. trabalho, não é? Não dá. Não é pra ganhar mais, você nem consegue o trabalho. Hoje a gente vê Tá tudo tão globalizado e misturado. tudo, na internet, em tudo. As empresas hoje, elas exigem Você para vai fazer cargos treinamento, simples. assiste esse vídeo, é inglês, eu não sei quem. Eu aprendi muita Básico da coisa comunicação. assistindo vídeo e lendo coisa pra aprender a pintar, porque meu negócio era desenhar e só tinha inglês, e aí? Se vira. Não tem como. Hoje em dia as pessoas, é mandatório, o inglês é mandatório. As pessoas precisam, elas não precisam saber tudo, mas elas precisam saber se comunicar. Se comunicar em inglês é fundamental para qualquer coisa, para qualquer pessoa. E aí as pessoas iam lá, e assim, o boca a boca sempre foi, desde sempre, né? Desde os outdoors, desde tudo. O boca a boca sempre foi a melhor forma de divulgação. E as pessoas divulgavam muito o método. Falavam, tô aprendendo com aquela menina o que eu não aprendi em 2 anos na escola tal. E aí foi crescendo. Eu sinto isso. Eu perdi muito tempo com cursos que... Eu sou um cara esforçado. Eu sei que eu sou esforçado, entendeu? Mas eu acho que o método tem muito a ver, né? Porque às vezes você vê que você não tá saindo do lugar. O que acontece é o seguinte, os métodos... Até hoje, eles foram todos pensados para crianças. Eles são todos baseados na pedagogia. Pedagogia para se ensinar crianças. E criança, ela aprende de um jeito diferente do adulto. Não adianta. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez e eu fiquei esperando alguém falar, what color is it? What's your name? What's your name? My name is. My name. Mas não é assim que é a parada. Mas nunca. What the verb is rappers. Nunca esquece. Não vai aprender desse jeito, não vai ouvir desse jeito, isso não vai acontecer. E tem uma coisa que é muito louca, que as pessoas pensam o seguinte, inglês é inglês, vai funcionar e não vai. Como assim? Inglês não se aprende em inglês pro adulto. Não entendi. Inglês? Inglês em inglês não funciona. Se funcionasse... Não entendi como inglês vou te contar um dado assim, alarmante e chocante, tá? O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo. Tá brincando? E é o país onde menos se fala a língua. Tem mais escola que... Pois é. E aí, qual é a... Se inglês em inglês funcionasse, tava todo mundo fluente aqui, tava todo mundo bilíngue. O segundo país onde eu mais tenho alunos, depois do Brasil, claro, é os Estados Unidos. De brasileiros que moram lá. São brasileiros que moram lá. Você não acha que se inglês em inglês funcionasse, tava todo mundo fluente? Porque se você acreditar que você vai aprender inglês por sobrevivência só porque você tá lá, é a mesma coisa que você acreditar que se eu te jogar no meio do mar... Sem saber nadar. Você vai aprender a nadar só pra se salvar, e não vai. E tem amigo meu que tá lá há 10 anos e não sabe falar inglês. Não sabe, porque não... Porque se vira em espanhol, em português. Exatamente. Japonês em japonês, você vai aprender? Francês em francês, não vai, não desenvolve. Tem uma parcela da população aí, a gente tá falando de 3%, que são os autodidatas. Essas pessoas sim desenvolvem uma habilidade de se comunicar inglês em inglês. Tem gente que tem essa facilidade. Tem essa facilidade, mas a gente tá falando de 3%. Aí a gente tem 97% das pessoas que ficam desesperados e não conseguem, não desenvolvem. O inglês pro adulto, porque o adulto já aprendeu como aprender coisas. Então você sabe, quando você quer aprender uma coisa nova, você já cria um método na tua cabeça, você já desenvolveu isso. Ele já sabe, então precisa ser explicado no seu idioma nativo. Se eu te explico em português, faz muito mais sentido, você usa com segurança, você sabe o que você tá falando, e você não fica que nem um doido tentando entender mímica de uma outra pessoa que você não sabe nem do que ela tá falando. E o cérebro não é besta. Ele não gasta caloria com quem não precisa. Exato. Imagina aqui, falando um monte de groselha, uísca sachê. Você fala, meu, do que essa mulher tá falando? Que é isso que a pessoa... A pessoa tá olhando, tá ouvindo isso. Ela fala, meu, o que é isso? 20 minutos, a pessoa tá desconectada. Aí ela para o curso, daí ela desiste, daí ela vai embora. E ela não dá sequência, aí ela vai se achar procrastinadora, acumuladora de conteúdo, e ela não vai aprender, ela não vai desenvolver. E aquele papo de que você não pode transformar as coisas em português, senão você não aprende. Você já deve ter ouvido muito isso. Muito, né? isso. Não pense em português, você não pode pegar... Você vai falar, não transforma em português. Entendeu? Imagina. Lógico, tem frases que a gente não consegue traduzir tudo ao pé da letra. E bom senso cabe em todos os lugares, até num segundo idioma. Mas é provado que para aquisição de uma L2, que é o seu segundo idioma, você usa uma L1, que é o seu idioma nativo. Como base. Como base para aquisição desse idioma. Então, você pode e deve traduzir o tempo todo. É como se você estivesse criptografando as coisas com 2 significados o tempo todo. Aqui, a garrafa é barrel, aqui é tudo 2 significados. Então, uma pessoa que fala fluentemente, mora lá num tempo, ela tá também com o português na cabeça ao mesmo tempo. É como se que para ela tá tudo tão rápido, tão automático, que ela tem a sensação de que ela pensa em inglês. Mas no diálogo interno, no discurso, ela com ela mesma ali, ela vai pensar em português. Porque se ela morou aqui muitos anos, e se ela foi alfabetizada aqui, se ela se desenvolveu aqui, o pensamento dela foi
desenvolvendo aqui, ela vai pensar em português. Ela vai chorar e vai pensar ela mesma com ela em português. É que ela é muito rápido. Pensar com você mesmo, né? Porque para pensar uma coisa. Vou pensar em inglês. É um vácuo, é um negócio assim, ó, que não existe. As pessoas não conseguem alcançar isso. Sonhar em inglês é possível, porque você está recriando situações que você viveu no dia. Então, o subconsciente ele consegue produzir esse tipo de situação. Mas pensar em inglês não dá certo. Entendi. Não dá. O que a gente faz são sinapses muito rápidas. A gente consegue produzir isso. Por exemplo, se eu pegar uma cor aqui e te falar, vai, rosa, te vem pink na cabeça, muito automaticamente. Sei. Porque você já viu isso 1 milhão de vezes. Teu cérebro te dá isso muito rápido. Quem é fluente já colocou todos os conteúdos de uma maneira muito rápida e clara. Não precisa pensar muito para falar. Entendi. É rápido, é automático. Agora, quem fica pensando, eu preciso pensar em inglês, está buscando uma coisa que é intangível. É porque eu sinto uma coisa que eu percebo, que eu não percebi em português, mas... Como eu falo com muita gente aqui, as pessoas têm mecanismos de construir uma frase que faz ela pensar enquanto ela está falando. Se uma pessoa fala, na verdade, eu não sei, é um maneirismo dessa pessoa, porque o na verdade ajuda ela a atrasar e pensar o que vem depois. Exatamente. E tem gente que fala, não, cara, é isso mesmo, não sei o quê. E no inglês deve ser a mesma coisa. Eu acho que você tem que achar esse ritmo no inglês. Exatamente. Como que é que eu vou, ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô pensando? Entendeu? Porque lá a gente quer falar só a frase e não tem essas coisas de, putz, é mesmo, cara, não tinha pensado nisso. Lá você só vai no, eu quero falar isso e não tem toda essa coisa que a gente fala no português, que é essa coisa da gente deixando outra pessoa à vontade, pensamento. Às vezes você acha que não pode ter isso e tem numa conversa em inglês também. Às vezes você para e fala, cara, o que eu vou falar agora? E aí, se é em inglês, você pira, fala, meu Deus, eu deveria estar sabendo. Não, e às vezes em português você não sabe também o que responder. Porque o que é a fala? A tradução do pensamento. Às vezes você tá numa loja, você não entende em português o que a pessoa fala, porque você tá pensando em outra coisa. Isso acontece nos Estados Unidos, você fica em pânico e fala, meu Deus, eu não sei inglês. Por isso que falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Porque o seu estado emocional, o seu estado interno, ele vai influenciar muito mais. Direto. Olha só, as pessoas querem entender tudo e saber tudo em inglês para falar tudo. Agora, tem uma série de palavras em português que a gente não sabe mesmo falando português desde que nasceu. Exato. Entendeu? Já foi para Portugal? Eu já fui para Portugal. É mais fácil entender inglês do que o português de Portugal. Às vezes eles falam umas coisas e falam, cara, o que é isso? Fim de semana. Eles... Não, e a gente tem isso aqui mesmo, é regional. Exato. Isso acontece o tempo todo. Assim, tem músicas que às vezes eu escuto que eu falo, que? Trocando de biquíni sem parar. O abajur cor de carne, que cor é esse abajur, gente? Eu não sei até hoje a cor do abajur. Já fizemos a entrevista, já bati papo com o Hit e ele explicou esse negócio aí. Que cor é o abajur? É um bege meio... Ele mostrou exatamente qual é a cor. Cor de carne uma cor de carne? É. Então, tá vendo? Eu falei, cor de carne? Que coisa esquisita, mas